terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos entender um pouquinho quais objetos nós utilizamos para retirar medidas. Medida de tempo, medida de peso, medida de quilômetros. E o nosso livro ele começa apresentando algumas imagens que estão numeradas de 1 a 9 de alguns objetos para que a gente possa responder as questões propostas. Então, observem esses objetos que a gente vai ter que utilizar a numeração deles na próxima página. Na página seguinte, então, a gente tem alguns itens que a gente deve recortar na lateral da nossa página, tá? E de acordo com os itens que estão descritos aqui, nós vamos utilizar a numeração daqueles objetos da página anterior. Então, aqui no número 1, por exemplo, nós temos ali no número 1 uma fita métrica, tá? Vocês devem ler, tá, o que está escrito aqui na lateral da página e colar de acordo com a fita métrica, né? Para que ela é usada no número 1? Será que o número 1 é usado para medir o tempo? Será que é usado para medir a temperatura do ambiente? Para medir a quantidade de leite em milímetros? Não, então vocês vão ter que ver qual que se adequa ao número 1, qual que se adequa ao número 2, recortar e colar na numeração indicada, tá? Na próxima página, a gente tem uma receita de bolo. Quando a gente faz um bolo, quando a gente tira as medidas para esse bolo, quais são os itens que a gente deve usar para representar a medida que está ali no bolo, né? Como a gente vê, por exemplo, 4 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga. Então, vocês devem sinalizar quais são os objetos que a gente usa para medir a receita do bolo, tá? Você já estudou algumas outras unidades de medida, né? Então, tentem lembrar quais foram as unidades de medidas que nós já trabalhamos, tá? E que a prof já explicou para vocês. Na página seguinte, então, a gente tem uma questão onde vocês devem completar as frases com a unidade de medida correta. Lembrando que para medir comprimento, a gente usa o quilômetro, o metro, o centímetro, o milímetro. Para descobrir, então, o peso, a gente usa quilograma, grama e miligrama. Para marcar o tempo, a gente pode usar as horas, minutos, segundos. E para medir capacidade, tá? A gente usa litros e milímetros. Lembrando que vocês devem observar qual se adequa mais, né, à questão que está representando ali embaixo. Como, por exemplo, a Lana andou 5. 5 o quê? Será que ela andou 5 quilômetros? 5 metros? 5 centímetros? 5 milímetros? Lembra que quando a gente percorre um caminho, a gente utiliza a maior quilometragem, que a gente utilizou já isso na aula anterior. Então, por exemplo, a Lana andou 5 quilômetros de bicicleta da sua casa até o trabalho, né? Então, vocês devem usar a unidade de medida correta, ok? Finalizamos a nossa aula, então. Beijos, até a próxima!